14º salário do INSS em 2021. Eu tenho recebido várias perguntas aqui nos comentários desse canal, então vou trazer uma matéria para vocês explicando essa situação. Primeiro eu quero agradecer ao Rômulo Guimarães. Muito obrigado, Rômulo, pela sua pergunta. Escolhi essa pergunta, mas foram diversas pessoas que fizeram o mesmo tipo de comentário. Bom dia, você pode dizer aí a respeito do 14º salário do INSS? Um forte abraço aqui para o Rômulo Guimarães. Vou pedir para que você compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas que tenham a mesma dúvida. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação sobre INSS. Nesse sábado, hoje dia 17 de julho de 2021, vou pedir para você que não é inscrito, já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos. E quero agradecer a todos que já são inscritos, que participam, que comentam. Meu muito obrigado. Acontece que o governo federal realizou a antecipação aí do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS em 2021. A medida, assim como foi realizada também no ano passado, em 2020, tinha como objetivo de apoiar o grupo de aposentados do INSS, que são considerados aí grupo de risco na pandemia, bem como, é claro, injetar alguns bilhões de reais na economia brasileira. Nós sabemos aí que, infelizmente, devido à crise econômica que veio da pandemia, que é uma crise em todo o mundo, não só no Brasil, não é culpa de governo, não é culpa de ninguém, é uma crise mundial. Infelizmente, as pessoas não conseguem retornar ao mercado de trabalho, muito embora a economia até possa voltar um pouquinho à melhora, não existem cargos de trabalho disponíveis nesse momento ainda. Isso deve continuar por um bom tempo, a crise ainda só está no início, vamos ter vários problemas, infelizmente, devido à pandemia. E esse aposentado, esse pensionista, graças a Deus, tem aquele benefício. E as famílias hoje que têm um desempregado em casa dependem desse benefício. Essa antecipação do 13º salário em 2020 representou aí uma injeção de 46 bilhões na economia, e para esse ano cerca de 52 bilhões foram liberados de modo aí a contar os avanços da crise econômica à frente à pandemia como uma espécie de adiantamento. Ah, mas eu já tinha direito ao benefício, né? O debate acerca do abono natalino, vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas também recebam. Com a liberação aí do 13º salário, muitos segurados que se sentem aliviados por receber esse dinheiro extra no atual momento, também estão preocupados aí com as condições na chegada do final do ano, tendo em vista que, assim como aconteceu lá em 2020, no ano passado, os aposentados e pensionistas terão um final de ano magro, sem nenhum recurso. Daí surgem as dúvidas a respeito do 14º salário. Diante desse cenário, a possível liberação de um 14º salário emergencial voltou sim a ser o tema de discussão, tendo em vista que a medida, que ganhou forte apoio popular no ano passado, acabou não avançando e não disponibilizando aí os recursos para os segurados do INSS. Só lembrando que quem recebe o BPC-Loas não tem direito a 13º e não vai ter direito a 13º, porque não é um benefício assistente, ou não é um benefício previdenciário, é um benefício de assistência, é uma ajuda. Ou seja, a pessoa não pagou o INSS. Quando existiu um abono natalino, foi em relação à politicagem, uma espécie ali, vamos dizer, de forma bem amigável, uma compra de votos das pessoas mais carentes. Então, tinham o dinheiro sobrando, fizeram, mas não existe essa possibilidade para quem recebe o BPC, tá? O problema é que, diante de uma crise que nós estamos, assim sendo, a medida do 14º ainda está em andamento e, no melhor cenário, poderia ser aprovada. No entanto, será que realmente é possível que o governo aí libere um 14º salário para 2021?
o 14º salário seria emergencial. Ele surgiu ainda em 2020, a ideia, através de uma sugestão legislativa, que é quando você vai lá na internet e aponta uma ideia, fala, olha, eu quero que seja pago um abono natalino. Essa ideia tem várias pessoas que vão apoiar, vão dar a sua assinatura eletrônica, e isso segue para o governo. Então, apesar que muitos aí pensem, a medida alcançou e muitos chegam a se tornar projeto de lei quando tem uma votação muito significativa lá na internet, e tinha como o relator aí o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Então as pessoas foram lá na internet, votaram, isso tornou-se um projeto de lei. Então tudo que você acha que é possível, que seja bom para a população, você pode sugerir como lei, e se tiver um grande número de apoiadores, isso vai para o governo, se torna sim um projeto de lei. Ao longo de todo o ano de 2020, lá no ano passado, bem como atualmente, o senador, o Paulo Paim, que é o relator desse projeto, ainda comenta sobre a importância dessa medida. Todavia, a medida poderia servir aí de apoio a milhões de segurados do INSS que não devem, infelizmente, receber esse benefício. Infelizmente, isso não deve sair do papel. É por isso que eu não estou trazendo essas informações aqui no canal no ano de 2021. Eu evito ao máximo iludir as pessoas. Estou respondendo a comentários dos meus inscritos, tá? Existem alguns pontos que precisam ser analisados, precisam ser estudados, como, por exemplo, onde encontrar recursos, onde encontrar dinheiro para pagar, para financiar uma medida que pode custar cerca de 50 bilhões de reais aos cofres da União, em comparação aí com a liberação da antecipação do 13º salário. Além disso, além de ter que encontrar esses 50 bilhões de reais para pagar, muitas vezes não há interesse parlamentar sobre o tema, e é necessário aí a iniciativa dos deputados e senadores para que a medida possa ganhar força, sendo necessário ainda conciliar uma agenda de aprovação de lei para encaixar essa matéria para que seja votada, e é claro, teria que haver o esforço dos políticos, dos deputados e senadores, e eles não têm interesse nesse momento em que isso siga para votação. Logo, assim como aconteceu lá no ano de 2020, lembrando que naquele ano nós ainda tínhamos a força daquele estado de calamidade que foi instituído naquele ano, que aumentava a possibilidade de ter essa aprovação, a votação dessa lei do projeto do 14º salário. Esse ano, nem o projeto de calamidade foi instaurado no Brasil para que não se houvesse dinheiro disponível, sobrando, para não aumentar a dívida do país. Então, logo assim, como aconteceu lá em 2020, a liberação do 14º salário emergencial aos aposentados e pensionistas do INSS não deve avançar com praticamente nenhuma chance de aprovação. Então, não existem chances de aprovação do 14º salário do INSS. Essa que é a realidade. Não existe. Não vai ser aprovado. Não tem estado de calamidade pública para liberar o dinheiro. Não tem dinheiro disponível. São mais de 50 bilhões de reais. Nós temos isso aí, vendo o que foi adiantado do 13º salário. É assim que nós chegamos a esse cálculo, a esse número. E não existe interesse das classes políticas em votar essa lei. Não existe interesse de deputados e de senadores. Então, portanto, não existe nenhuma chance de aprovação do 14º salário emergencial do INSS. E aqui eu encerro esse assunto. Infelizmente, eu fazia questão de trazer para vocês uma boa notícia. Fala, olha, por que você não está falando sobre o 14º salário? E o 14º salário é tudo que eu ouço aqui no canal. Então, para responder, para que os meus inscritos tenham essa informação, esquece. Não existe nenhuma chance de aprovação e não era essa notícia que eu queria trazer para vocês, muito embora nós temos um compromisso aqui com a verdade deve ser mantida. É por isso que lá no ano passado
Em 2020 eu disse que não ia mais falar sobre esse assunto, a não ser que houvesse algo de positivo. Mas como as pessoas insistiram, para não passar ali como não ouvindo os pedidos, né, dos comentários, nós não temos como responder todos os comentários do canal. É humanamente impossível. Tenho quase 1 milhão de inscritos, graças a Deus. E o que eu faço? Nós lemos ali a grande maioria e vamos acolhendo ali os que nós podemos responder. Porque a maioria são perguntas pessoais, se eu tenho direito a tal benefício. Eu aconselho que você procure um advogado próximo, para que ele possa estudar o seu caso. Muitos casos precisam de um carinho, de um estudo, né, para saber se a pessoa realmente tem direito. E eu não tenho como ajudar você nesse momento, porque eu precisaria pegar a sua documentação em mãos para ajudar. Mas nessa questão do 14º, vou deixar uma matéria para vocês aqui na descrição desse vídeo. Infelizmente não vai ser aprovado, não existe chance de aprovação, porque não existe nenhum interesse. Os políticos não vão ganhar nada com isso e por isso eles não têm nenhum interesse. Já a verba para eleições, né? No caso aí, a verba para as campanhas eleitorais de 2022, esse sim eles têm aí muito interesse e já está sendo aprovado aí. Procura saber quem são os políticos que apoiam para que você não vote neles na próxima eleição. Teria que haver uma mudança, essa sim, uma reforma política, né? Nós ouvimos falar de várias reformas, reforma da Previdência, reforma disso, tributária, né? Reforma daquilo e a reforma política, né? A reforma administrativa, mas principalmente reforma política. Cada um desses partidos políticos deveria correr atrás dos recursos. Eles são os interessados, eles ganham com isso. Então, portanto, eles são os donos da máquina. Nós não temos que pagar por isso. Está sendo tirado dinheiro do INSS, da saúde, do saneamento básico. Para você ter uma ideia, se pegar todo o dinheiro do INSS, do saneamento básico, né, que foi utilizado aí desde 2006, se eu não me engano, somente a verba para a eleição de 2022, para que os partidos políticos possam realizar as eleições, em uma única eleição, portanto, aí, é verba que foi utilizada durante mais de 5 anos, para você ter uma ideia, no saneamento básico, algo que é fundamental para a população. Eles utilizam a verba, por exemplo, do INSS para conseguir conquistar o eleitorado. Eles utilizam essa verba para conseguir ali colocar suas propostas. Então, portanto, esse dinheiro ele é utilizado de maneira errada. As pessoas estão ali utilizando o dinheiro de maneira errada. Só para ter uma ideia, como eu disse, mais de 5 anos de saneamento básico é o dinheiro que é gasto, investido em uma eleição. É muito dinheiro e as pessoas têm que mudar essa situação. Então, reforma política já é o que nós deveríamos ter, uma reforma política, não apenas uma reforma que seja voltada para a população, como foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela foi bem branda para conseguir ser aprovada e agora, aos poucos, eles vão enfiando um monte de coisa no meio aí, todo dia tem modificação. É por isso que o canal existe, para informar vocês não têm condição de saber de tudo e eu vou trazer para vocês as informações para que você se antecipe no que está acontecendo em relação às mudanças, às aprovações de lei. Você não tem nem como ficar sabendo de tudo e muitas das vezes as leis são aprovadas e as pessoas nem sabem o que estão acontecendo. Então, encerrando esse assunto aqui do 14º salário, infelizmente não existe possibilidade de ser aprovado. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje dia 17 de julho de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Não é inscrito? Já se inscreva e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. E não se esqueça de compartilhar os vídeos para ajudar outras pessoas. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.